oferecimento Riciar de Massas Nova Garagem e Ótica Lumina. Para encontrá-los, basta acessar o nosso site ou dê um Google. Apoiadores Hora do Esporte. Salve, salve, meu querido telespectador, ouvinte da Hora do Esporte. Mais uma segunda-feira, dia 8 de fevereiro de 2021. Meu Deus do céu, como passa o tempo. Queria aproveitar aqui e cumprimentar meus parceiros de mesa, começando com meu amigo diretamente de Florianópolis, a Ilha da Magia, meu querido Glauco Silveira. Bom dia, boa tarde, boa noite, Glauco Silveira. Seja bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, Rogério. Bom dia, boa tarde, boa noite, querido Sérgio. Antes de começar o nosso programa, eu queria só uma imagem em homenagem ao nosso querido Osmar Silveira. Ai, Cacilda, hein? Ai, meu Deus do céu. Você pega no pé do tio, hein, cara? Você está aproveitando a ausência do Osmar, né? Tudo bem. Capaz, bem capaz. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, Glauco? Começa, primeiro de tudo, cumprimentando os nossos telespectadores, né? Antes de dar um chute na bunda do... É a emoção de fazer aos nossos espectadores e ouvintes bom dia, boa tarde e boa noite. Meu querido Sérgio Biratã, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais um Hora do Esporte. Bom dia, boa tarde, boa noite, Rogério. A você, Glauco, de volta aqui conosco. Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos amigos que acompanham a Hora do Esporte. Eu não vou começar chutando a canela do Osmar, não, né? Vamos preservar o Osmar. Mas que merece, merece. É isso aí. Vamos em frente. Vamos falar sobre o que aconteceu essa semana e sobre esse sonho que passou, né? O sonho alviverde, tanto do Curitiba quanto do Palmeiras, né? O sonho de ser campeão que foi muito, muito rápido, muito esvoaçante. Sumiu no ar. Vamos lá. Como fumaça, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou chamar a vinheta do Mundial de Clubes e a gente já começa falando de Palmeiras e Tigres do México. Então, meu amigo Sérgio, como é que foi este jogo entre Palmeiras 0, Tigres 1? Tigres do México vieram com tudo, jogaram um baita bolão, mostraram um futebol super competente e tiveram o resultado à medida do seu futebol. Você não concorda comigo, Sérgio? Pois é, Rogério. Primeiro, assim, eu sinceramente, esse formato, esse título, esse não sei se é campeonato, que danado é, que é muito mais comercial do que de fato futebolístico, né? Assim, na sua essência. Eu realmente não sinto muita coisa, não, viu? Eu sou simpático ao Corinthians, eu acompanhei aquele título do Corinthians lá atrás, mas também não sentia nada de especial em participar dessa coisa aí que inventaram, né? Dizer, existe um time, um clube que é campeão do mundo não sei, não. Isso aí, para mim, não me cheira muito bem, não. Então, mas assim, falando do Palmeiras e do Tigre hoje, é um jogo sem muito o que falar, assim, 1-0, gol de pênalti, né? Da mesma forma que o Tigre fez 1-0, o Palmeiras também poderia ter feito o seu gol e ter passado para a próxima fase, mas afinal foi um jogo, né? Eu não dou essa dimensão a essa competição, não. Eu acho muito mais viva, muito mais presente uma Libertadores, um Campeonato Brasileiro, uma Série B, tá entendendo? Do que esse tipo de competição aí criada para aquilo que a gente já sabe. É isso. Mas Sérgio, sim, dando um adendo aí no que você falou, os clubes da Europa, eles também não levam da mesma forma que os times brasileiros.
para eles é um campeonato que eles são obrigados a participar. Exatamente. Então, assim, essa coisa de ser campeão do mundo é coisa do futebol brasileiro, não é da Europa. Então é isso que eu sinto, sabe? E quanto ao Palmeiras, cara, vai ficar na fila mais uma vez, né? Continua sem Mundial, né? Continua sem Mundial. Para fechar. Eu ia falar isso. 1900 e Guaraná. Eu ia Com falar todo isso, respeito aos nossos telespectadores palmeirenses, né? Mas aqui é um Verdade, programa descontraído, aqui é um programa onde a gente... É isso que nos move, né? Então fica aí o comentário. Eu ia falar, né? O Palmeiras não tem Mundial, mas eu quero evitar que venham processos, né? Mas hashtag inclusive não internos, tem Mundial. Né? Processos internos, é pior ainda. Então, eu vejo da seguinte... Rogério, mas peraí, só para fechar. Eu estava no interior, vim para Curitiba ontem, e daí a gente foi... vamos fazer um lanche. Aí fomos num restaurante, né, que fazer um lanche na hora do jogo, nem estava ligado que estava o jogo acontecendo. Cara, aí a gente chega no restaurante, uma puta televisão ligada, e 2 palmeirenses com as suas respectivas companheiras assistindo o jogo, né? Rapaz do céu, e lá no restaurante só tinha corintiano, cara. Imagine como é que esses dois camaradas saíram. Você imagina? Foi a cena da tarde, tá entendendo? Péssima escolha de essas menino, coisas né? A gente não assiste em público, a gente assiste em casa, né? Péssima escolha de menino, né? Então... Exato. Fechei. Eu vejo assim, da seguinte forma, Palmeiras, ele não pode reclamar, pois venceu uma Libertadores, está numa final de Copa do Brasil, ou seja, está num momento razoavelmente bom. Então, ter ganho ou não ter ganho esse título só faria diferença para eles mesmo, como time, e para honrar essa brincadeira e essa palhaçada aí do não tem Mundial, né? Mas não foi dessa vez, quem sabe, numa próxima, né? Terão oportunidades. Afinal de contas, o Palmeiras era um time que eu, particularmente, quando começou o campeonato, eu não acreditava muito no Palmeiras, não. Então, quer dizer, já me surpreendeu eles terem chegado onde chegaram em todos os níveis de competição que estão participando. Então, parabéns aí ao Palmeiras, parabéns ao elenco. E nós temos um áudiozinho que o nosso querido Kaká mandou também a respeito desse jogo. Você tem alguma coisa para falar, Glauco? Você queria fazer uma pergunta para o Sérgio. Se esse jogo, esse Mundial que o Palmeiras perdeu, ele vai influenciar na final da Copa do Brasil? Ou tipo, o Palmeiras vai entrar já abalado ou ele entra com gana de vencer, já que ele perdeu o Mundial? Não, ele vai entrar com gana de vencer, independente do Mundial, viu? Que eu acho que, sabe aquela coisa... Isso aqui existe de fato, aqui é Brasil, aqui a coisa é real. Aquilo ali era um evento, né, estratosférico, tá entendendo? Entendeu? Não, ele vai ganhar aqui porque ele quer se afirmar e precisa se afirmar aqui depois disso. Então ele vem para ganhar. E aí eu mudo aquele prognóstico que eu tinha feito, né, de que ele não ganharia a Copa do Brasil. Eu mudei de prognóstico, o Palmeiras vai levar a Copa do Brasil. Eu também acredito. Vamos ouvir a opinião do nosso querido Kaká, que ele mandou em áudiozinho para nós. Aí a gente já volta falando de Série A Brasileirão, beleza? Já voltamos. Com vocês, Kaká Vivarinas. Então, galera, da Hora do Esporte, como é que estão vocês? Aqui, Kaká Vivarinas. Gente, e o Palmeiras, hein? O sonho de jogar o Mundial, de ter o Mundial, né? Porque aquele Mundial de 51, né? Nunca foi reconhecido pela FIFA, né? O presidente Blatter falou em entrevista uma vez que realmente era um título mundial. Depois o Blatter saiu da FIFA e oficialmente a FIFA ainda não oficializou o título do Palmeiras. E eu creio que o Palmeiras tem que reclamar mesmo com méritos, e o Fluminense também, né? Creio que foi ou antes, ali em 50 ou 52, que o Fluminense ganhou o título, acho que é Copa Rio, algo assim. E o Palmeiras tem que continuar lutando por esse título, né? Mas hoje, em 2021,
jogo contra o Tigres, semifinal para jogar a final do Mundial da FIFA lá no Catar, o Palmeiras foi derrotado pelo time mexicano. Aliás, vamos falar bem sério, o time mexicano mostrou muito mais futebol que o Palmeiras. O tal de Quiñones, pelo amor de Deus, cara, parecia aqueles boleiros clássicos, né? Tocando a bola, driblando, dando passe, inversões. Pô, e parece um jogador mais veterano, mas com ótimo domínio de bola, habilidade, né? O francês que incomodou o Palmeiras, o atacante também, que fez o gol. Gente, o cara jogou muito bem, deu passes. Os dois infernizaram o time do Palmeiras. O Palmeiras muito abaixo. Aliás, também, vamos falar bem sério, sem desmerecer o time do Palmeiras, que ganha a Libertadores com mérito. Mas um time que joga muito em função do erro do outro, né? E se o outro não erra, é difícil sair alguma coisa. Palmeiras contra o River Plate na semifinal da Libertadores teve muita dificuldade, né? Na verdade, o River Plate jogou muito mais futebol no segundo jogo que o Palmeiras. O Palmeiras foi muito bem, fez os 3 gols. Depois o River jogou muito melhor no segundo jogo. E o Palmeiras saiu daquele confronto com o River. Não, a gente não pode falar em sorte em futebol, né? Teve méritos também, mas deveria jogar mais futebol, né? O Santos não é um time tão forte, né? Não está nesse momento. É um time que, por exemplo, no Campeonato Brasileiro está mais atrás. O Palmeiras também, ninguém vai tirar o mérito do Palmeiras, derrotou, né? Não tem nada a ver se o Santos é bom ou se é ruim, se é o melhor, se é o pior. Derrotou na final da Libertadores, o Santos que chegou com mérito também. O Santos tinha derrotado o Boca e o LDU, mas o Palmeiras contra o Tigres hoje foi muito mal, muito abaixo, poucas jogadas. Em alguns momentos até o Rony fez diferença. O Rony deu uma infernizada na zaga do Tigres, mas principalmente depois do gol de pênalti, o Palmeiras se perdeu no jogo, não se encontrou mais. O Tigres estava mais perto de um segundo gol do Palmeiras do que o Palmeiras do primeiro gol. Eu acho que o palmeirense tem que estar feliz com esse time, ganha Libertadores, né, um título que não ganhava há 20 anos. Esse Mundial é muito complicado, os times brasileiros não têm tido bons resultados, né? O Santos, que o diga, aquela vez levou de 4 do Barcelona, né? Era para levar aliás, aquele jogo foi uma coisa absurda, né? Escancarou a diferença do futebol europeu, mas também porque eles têm jogadores do mundo. Aquele time do Barcelona é um pouco diferente, né? Aquele time do Barcelona é um dos maiores times da história do futebol. A gente tem que botar um pouco. O Santos teve muito azar também, né? Mas assim, os europeus têm os melhores jogadores, eles compram os melhores jogadores do mundo todo, né? O ano passado o Flamengo pegou o Liverpool, o Flamengo até fez um bom jogo, né? Mas o Liverpool tem jogador, tem Salah, que é do Egito, tem jogadores brasileiros, tem o Alisson, que é um baita de um goleiro, né? Goleiro da seleção brasileira. Então, assim, tá muito difícil de ganhar esse título. Os europeus, às vezes, por exemplo, o Liverpool levou mais a sério o jogo contra o Flamengo, mas geralmente os ingleses não levam tanto a sério. Mas está muito difícil, muito difícil. Nós não temos, né? Nós vendemos os melhores jogadores nossos para fora, e aqueles que se tornam grandes jogadores na Europa só voltam para o Brasil geralmente em final de carreira. Então é muito complicado enfrentar esses times, né? Então o Palmeiras tem que estar feliz com a Libertadores, pegar esse time, pegar esse técnico, montar uma base melhor para 2021, talvez trazer um meio campo, precisa de mais criatividade, subir talvez o Patrick de Paula, que é um menino que tem, né, bom passe, talvez trazer um cara de meio campo para dar mais criatividade nesse meio campo do Palmeiras. Beleza, galera? Um grande abraço, pessoal do Hora do Esporte, valeu! Comer bem combina com viciar de massa.
certeza. Voltamos falando de Série A do Brasileirão, rodada de número 34, jogos do dia 3 de fevereiro, quarta-feira. Grêmio 3, Santos 3, empate significativo para os dois times, né? O momento que o Grêmio está vivendo agora também, né? E o Santos, o que vocês acham desse resultado, meus queridos parceiros de mesa? Tá a gosto da colocação dos dois na tabela ou o Grêmio poderia ter vencido essa frecha aí? Eu vejo, por exemplo, que o Santos ele se perdeu na competição, né? O Santos vem tropeçando. O Santos tinha, eu acho que há um mês e meio atrás, ele tinha até uma possibilidade ele pensava até que poderia fazer algo diferente nesse Campeonato Brasileiro, mas aí ele perdeu a Libertadores, e aí acho que o Santos agora ele desanimou, entregou, né? Desanimou. Está cumprindo a O tabela. cara volta... A Série A desanimou de fato, né? Quer dizer, tirando agora que a coisa tá pegando fogo lá em cima entre Internacional e Flamengo, o campeonato em si está muito sem graça, né? Tá muito, a gente não consegue mais enxergar nada de novo, né? A gente já sabe quem tá um bolo no meio de campo, na verdade, a gente já né? sabe quem está caindo, né? Lá em cima tá os dois brigando, vamos ver, faltando na 37ª, 36ª, 37ª rodada, se aproxima mais, né? Entendeu? Eu vou falar aqui mais alguns resultados, e aí a gente vai chegar num dos jogos que eu quero que a gente debata junto com o nosso amigo Osmar Silveira, que vai mandar uma opinião para nós aqui. Bragantino 2, Atlético Goianiense 0, também na quarta-feira, dia 3/2. Goiás 1, Atlético Mineiro 0. Que resultado zebrástico, hein? E a gente fazendo fé no Atlético, né? Que, quem sabe, cara. Colocar uma corzinha nesse campeonato, mas não. E o Goiás surpreendendo, sempre jogando com times que estão mais lá acima da tabela e surpreendendo, né? Engraçado isso. Com time de menos expressão, os caras levam pemba. Chega na hora de jogar com times de forte expressão, que estão lá entre os 5 primeiros, por exemplo, e os caras acabam se dando bem. É o conhecido time Robin Hood, né? Tira dos ricos para dar para os pobres. Bem isso. Vamos falar aqui na sequência de Corinthians 2, Ceará 1. Você aí, meu querido Sérgio, conhecedor aí dos times do Nordeste, esse resultado para o Ceará desanima mais um pouquinho, né? Eu senti esse resultado. Eu esperava que o Ceará pelo menos saísse com empate, mas infelizmente assim, o Ceará, o campeonato, a tarefa dele está feita, né? Ele até pode ser que aconteça, né? Mas enfim, somando resultados como esse aí, o Ceará vai terminar lá no meio da tabela, né? Na 10ª posição. Surpreendendo, né? Surpreendendo. Vamos tocar aí lá no estado, né? Lá no estado vai acirrar a rixa do vovô com Fortaleza, né? Que Fortaleza tá prestes a ir para a Série B. Então, isso aí vai dar um colorido lá no Ceará, principalmente nesse debate das torcidas, né? Isso vai ser ótimo. Entendeu? Ô, Sérgio, com certeza. Esse jogo do Ceará com o Corinthians, será que o Ceará já não vinha abalado da forma que perdeu para o Atlético? Tipo assim, não vinha embalado, né? Não vinha embalado. Perdeu, né, o ritmo, perdeu desde que jogando em casa e ele não conseguiu enfrentar o Atlético à altura, ou seja, pelo menos garantiu um empate, né? Ele já... E aí vem para São Paulo, vai jogar com o Corinthians, aquela coisa toda, né? Porque, porra, imagine que desânimo que dá, né, cara? Você tá jogando, empatando ali, aos 40 minutos os caras fazem um gol, de repente fazem outro e acabou tudo. Então, eu acho que dá uma abalada no psicológico dos jogadores. Abala muito, e aí aquele sonho de brigar por alguma coisa a mais, né? Se vai, infelizmente. Mas é um time que, né, o Ceará em si fez uma excelente campanha, está fazendo dentro da possibilidade, né? Dentro daquilo que foi construído no ano passado, que o Rogério deixou, que o Rogério Ceni deixou, está continua com o ritmo de trabalho que esperado. E criando uma nova tradição, né? Mudando a tradição lá dos times
dos times nordestinos, né? Que era Bahia, que era Pernambuco, né? Entendeu? Isso, colocando uma expressão no futebol cearense. Exatamente. Vamos falar aqui de Bahia 0, Fluminense 1. E aí, a partir do dia 4 de fevereiro, um jogo que eu quero bater um papinho com vocês aqui. Fortaleza 3, Coritiba 1. Esperado, né? Resultado do Coritiba. Coritiba indo mal, Coritiba tentando se livrar do rebaixamento a todo custo, né? Embora há um esforço da diretoria, há um esforço da parte técnica, é um elenco inexpressivo realmente, e o Coritiba está na posição que está por mérito mesmo, né? Mérito do seu time. Enfim, o que vocês acharam desse resultado aí, Glauco e Sérgio? Você que é um conhecedor dos times do Nordeste, Sérgio, Fortaleza, como você falou, está passando por alguns perrengues, mas essa vitória em cima do Coritiba nessa hora dá uma aliviadinha, não dá não? Surpreendeu para o Fortaleza, hein, cara? Essa vitória 3-1 no Curitiba surpreendeu, também pelo que o Fortaleza não está fazendo, mas principalmente pelo que o Curitiba estava fazendo. Né? E o Curitiba precisava dessa vitória, né? O Curitiba vinha, né, de 3, 4 jogos para cá, ele não era aquele Curitiba de antes. Né? Passou a ser um Curitiba em recuperação, um Curitiba que a gente diz, olha, pode ser que aconteça uma coisa interessante. Ele vinha segurando partidas, não vinha fazendo conseguindo gols, empates, né? Conseguindo empates, fazendo gols, né? Afinal, fez 3 gols nesse jogo recente, né? Não era para perder tão feio assim. E também você chegou a ver? Golear, entendeu? Você chegou a ver alguma coisa desse jogo, Glauco? Eu vi os gols. Eu assisti o metade do segundo tempo em diante, assisti o pênalti, né? O que o Wellington Paulista, né? O Wellington Paulista bateu o pênalti mal, o Wilson pegou, só que daí mandaram voltar. O Wilson herói do jogo, né? O Wilson acabou sendo expulso. Para variar. Não, eu gosto do Wilson, eu acho ele um baita no goleiro. A torcida do Curitiba que não gosta dele, que eu não entendo por quê. Essa torcida do Curitiba que eu estava falando. Assim, eu não entendo. Eu acho que se ele não fosse um goleiro tão velho, que o Wilson tem, eu acho, 40 anos, eu queria 37, ele jogando no meu time. Eu gostaria dele jogando no meu time. Mas daí teve o lance lá, aquele, né, do pênalti, que ele pulou, ele se adiantou, aí bateu boca com o juiz expulsou ele. Aí foi o tal do Sarrafione pro gol. E o Wellington Paulista bateu igualzinho, mal. E o Sarrafione fez a defesa. Então, assim, quem salvou o Curitiba de uma coisa pior foi o Wilson e o Sarrafione. Já era esperado esse resultado. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir a opinião do Osmar Silveira, que tá chegando aí para poder fazer dar um toquezinho para a gente a respeito desse jogo aí. Meu amigo Rogério, Kaká, Sérgio, Glauco, pois Elian, né? Veja só, vocês estão me perguntando a respeito do Curitiba. Eu não pude participar hoje ao vivo por alguns problemas aí, mas eu vou falar isso que vocês estão pensando que eu não vou falar, eu vou falar sim, tá? Eu vou falar o nome de 4 santos. Vamos lá. Santa Rita de Cássia, São Judas Tadeu, São Gregório da Antioquia e Santa Filomena. O que esses 4 santos têm em comum? São Judas Tadeu e Santa Rita de Cássia têm paróquia na Vila Auer, um para cima da Marechal, outro para baixo da Marechal. Santa Filomena e São Gregório da Antioquia, esses 4 são padroeiros das causas impossíveis. Muito bem, se você pegar uma medalhinha de cada um desses santos aí e pedir, olha, ajuda, o Curitiba não pode cair, sabe? É uma causa que é impossível, mas vocês resolvem. Bom, eles fazem uma reunião, os 4 sentam numa mesa, conversam daqui, conversam de lá, conversam com o homem lá em cima, e vão chegar à conclusão seguinte: nem nós, tá? Não tem mais jeito. A causa
é realmente impossível. E por que essa causa é impossível? Por que ficou tão impossível essa causa? O erro vem de muito tempo atrás. Vem da época que a diretoria eleita era dominada pela ala jovem do Curitiba. Aliás, uma ala jovem que parece que continua tendo influência diante de alguns jogadores e empresários que continuam jogando, entra técnico, sai técnico, volta técnico, e o Vermute continua, que é o melhor zagueiro, ele e o Sabino, que são os dois melhores zagueiros. O Vermute não joga, tem que jogar Rodolfo, tem que jogar Filemon, tem que jogar Nathan Silva, Nathan Ribeiro. Quer dizer, nada. O Curitiba realmente errou tudo nesse ano. O Curitiba errou tudo, cara. Errou tudo. Começou a cair. O Curitiba começou a cair, não caiu quando perdeu para o Bahia. O Curitiba começou a cair quando elegeu o Samir Namor. Isso padrão, não tinha jeito, não tinha como, muito, muito mal dirigido, técnicos horrorosos, time muito mal montado, sem equilíbrio, sem nenhum meia de criação, defesa pífia, ataque inexistente, o melhor atacante do time vendido no meio do campeonato, que foi o caso do Igor Jesus. Então, deu no que tinha que dar. Nem 4 santos para resolver esse problema, tá? Quando as pessoas erram tanto assim. O que vai acontecer agora? O Folador vai ter que mudar tudo. Mas, olha, eu não quero ser corneta, mas tem coisa que já podia ter mudado que não foi mudado. Tudo bem, faz um mês que o cara sumiu. Tá? Mas tem jogador que não pode mais vestir a camisa do Curitiba, não. Que já deveria estar... termina teu contrato aqui de uma boa. O pessoal reclama, por exemplo, um jogador como o Galdesani. Galdesani, Galdessono, Galdessono. Não, o Galdesani é até um cara esforçado. O problema é que ele só joga isso que ele joga. Ele, tecnicamente, é fraquinho. Esse que é o problema do Curitiba. E a torcida do Curitiba tem que entender o seguinte: o que ganha título, o que ganha campeonato, são jogadores que têm técnica. Não é quebrador de bola, raçudo. Não, esses caras não vão ganhar campeonato. O que vai ganhar campeonato é quem tem técnica e quem tem inteligência emocional. O Curitiba caiu porque já entrou como pequeno. Entrou... não. Quando você entra no campeonato, você entra como... você tem que entrar como protagonista. Se não vai dar certo, aí é outro problema, mas você tem que sonhar o melhor. O Curitiba já entrou no campeonato sonhando o pequeno, sonhando em não cair. O maior ídolo deu uma entrevista dizendo isso, todo mundo comprou a ideia, inclusive a torcida, e aí deu no que deu. Não tem jeito. Vai ser assim por um bom tempo. O ano que vem vai ser difícil subir. Tem Cruzeiro, tem Goiás, tem Botafogo, é possível que tenha Vasco, é possível que tenha Bahia, é até possível que tenha Sport ainda, porque o Sport, apesar de ter vencido, subiu, mas também não subiu tanto. Então, o ano que vem, esse ano, né? Esse ano vai ser ainda bem complicado. Tem potencial para subir? Tem, desde que faça a tarefa correta. Desde que faça a lição de casa correta, pode subir. Tá? Mas tem que fazer. É isso aí. Vai, segue o barco aí. Após a opinião do nosso querido Osmar Silveira, tem um jogo aqui que eu gostaria que o nosso querido Kaká estivesse aqui. Flamengo 2, Vasco da Gama 0. Quem que assistiu o clássico carioca aí? Eu estava em outro jogo nesse horário. Não vi. Não Ponto posso... positivo para o Flamengo, que está disputando Flamengo, também, né? Não, claro, o Flamengo... Está disputando a liderança. Está disputando a liderança. Esse jogo para o Flamengo foi divisor de águas, né? Ele com essa vitória, com esses 3 pontos aí, ele dá novamente uma perspectiva de título para a torcida, coisa que não estava acontecendo. A gente estava vendo o Internacional, de certa forma, numa posição tranquila.
e agora já não está, né? E esse jogo do Flamengo contra o Vasco, ele influenciou no momento, assim, na hora, o jogo que eu estava assistindo, que era Atlético Internacional. Internacional, né? Que o Internacional volta com mais força no jogo, mas não consegue sair do toque de bola, do meio do toque de bola do Atlético. Vamos falar desse jogo aí, vocês dois que são conhecedores do Atlético Paranaense. Esse empate foi positivo pro Atlético ou foi mais negativo pro Internacional? Não, acho que foi negativo para os dois, porque isso deixa o Atlético um pouco mais longe da chance de conquistar uma vaga para a Libertadores. Ele poderia, inclusive, enfrentar o Corinthians agora na quarta-feira com o mesmo número de pontos que o Corinthians, né? E com empate com o Internacional isso não aconteceu. O Atlético, na minha opinião, jogou bem. Ele colocou o Internacional na roda, só que ele não conseguia finalizar. Aí, no segundo tempo ainda, o Autori entrou com o Carlos Alberto, porque o Carlos Alberto provavelmente fez aqueles 2 gols no Ceará, então achou que o cara já era craque. Aí colocou ele como titular, entrou o Kaiser, mas o problema não era o ataque, era o meio-campo que ficava naquele toque de bola, mas não fazia ligação para o ataque. Isso foi ruim. Eu achei que foi um resultado ruim para o Inter, que o Flamengo se aproxima, né? E ruim para o Atlético, porque agora o Atlético fica um pouco mais distante da conquista de uma vaga para a Libertadores. Ficou longe do Atlético vencer esse jogo ou estava muito próximo? Vocês acham que se tivesse um pouquinho mais de tempo, o Atlético teria chegado no gol? Eu acho que os números do jogo, e até o Glauco mesmo, que assistiu a partida, eu não assisti, eu olhando os números do jogo, era o jogo do Atlético, né? O Atlético parece que dominou a partida. Só que o gol não aconteceu. Não aconteceu o serviço do meio de campo para o ataque, né? Mas o Atlético parece que dominou a partida e pelo que o Glauco fala, que foi ruim para os dois, a gente pode eleger o jogo feno da rodada. Não, mas foi um jogo bom, não foi um jogo ruim. Então... Foi um jogo bom. O Atlético teve um momento, se eu não me engano, no segundo tempo, que ele tinha 85% de posse de bola. Então, assim, o que faltou foi uma eficiência. Teve 2 bolas na trave, teve uma do Atlético. Faltou finalizar bem. O Léo Cittadini chutou uma bola na trave no primeiro tempo. No segundo tempo, início do segundo tempo, e o Inter também chutou uma bola na trave. Então, assim, faltou acho que um pouco mais de competência no ataque do Inter, né? E um pouco faltou para o Atlético a bola chegar no ataque, porque quando chegou, deu até um pouco de perigo para o Internacional. Vamos ver aqui, ó. Esqueci. Tem mais uma opinião que o Osmar Silveira vai passar para a gente a respeito desse jogo. Não, desculpe, do próximo jogo. Esse eu quero que o meu querido Sérgio Biratã dê sua opinião aí. Botafogo 0, Sport Recife 1. Esse jogo enterrou definitivamente a possibilidade do Botafogo de escapar da queda livre, né? Então, esse foi o sepultamento final da Série A 2020 para o Botafogo. O que você tem para falar desse jogo, meu querido Sérgio Biratã? E nós vamos ter também a opinião do Osmar Silveira desse jogo aí, falando do Botafogo. Então, falando desse jogo, o Botafogo realmente entregou, né? Entregou todas as esperanças de permanecer na Série A, de estar rebaixado, de fato, não tem mais que escapar. E, olha, o jogo foi muito ruim, né? Assim, do ponto de vista, você tinha uma equipe como o Botafogo, dominava a partida, o Botafogo em cima do Sport, a gente via que não poderia ter um resultado de gol ali, porque o Botafogo realmente não... Assim, o time estava dando tudo dentro de campo, mas a gente sabia que estava dando tudo errado. Né? E pro não Sport, chegava no resultado do gol. Não chegava. E para o Sport, cara, o Sport estava completamente dominado pelo Botafogo, o Botafogo em cima do Sport, e o Sport precisando vencer para poder sair da degola, do rebaixamento. Então, quando sai o gol do Sport, cara, eu, como torcedor rubro-negro, para mim, eu não esperava. Eu digo, essa porcaria desse jogo vai terminar 0-0 e os dois vão se abraçar lá embaixo. Era essa a minha
a minha Mas perspectiva, né? agora o Agora Sport está assim, ó, na beira do abismo, mas conseguiu subir um palmo a conseguiu, mais cara. do dedinho, né? Tá em 14º, né, meu amigo? Tá em 14º, na frente do Fortaleza e do Bahia, e tchau, né? E aí, Então, depois, é mais um respiro que vocês conseguiram aí com o Sport. É mais um respiro. Infelizmente, o Botafogo, né? Vamos lá, vamos para a Série B pela terceira vez, né? Disputar a Série B, que no próximo ano vai ser, esse ano, aliás, né? Próximo ano a gente sempre Tá estranho isso, né? Os caras estão caindo agora para jogar ainda esse ano. Exato. Então, a Série B esse ano vai ser, acho que a gente deveria ter um quadro no programa específico da Série B, vai ser muito boa, vai ser melhor que a Série A. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir a opinião do Osmar Silveira a respeito desse jogo do Botafogo e Sport Recife. Já voltamos. Aí agora vocês estão me perguntando, quer dizer, vocês me perguntam do Curitiba, aí vocês me perguntam do Botafogo. Pô, cuide de mim, gente. Eu sou uma pessoa de uma certa idade, pô. Tá? Pois é, o Botafogo, vocês querem saber quem é o caneco oficial? Tá aí, pronto, tá dito. É o Botafogo. Por que o Botafogo caiu? Porque cometeu erros ainda piores do que o Curitiba. O Botafogo não tinha dinheiro e foi buscar Honda, Canu, e jogou esses caras que tecnicamente são bons, apesar de serem uns caras muito ruins, né? Rogério me falou outro dia que o Botafogo precisa no Botafogo não são as santas, não são os santos das causas impossíveis, é o Santander que tem que ajudar o Curitiba e o Botafogo. Eu acredito mesmo que tem que ser o Santander para ajudar principalmente o Botafogo. O Botafogo está mais falido que o Coxa. Tem um detalhe, se aqueles 4 santos sentaram numa mesa, fizeram uma reunião e chegaram à conclusão que o Curitiba é impossível salvar, se apresentar o caso do Botafogo para eles, eles se suicidam. Eles vão ser outra coisa. Falei suicídio, né? Depois eu vou tocar num outro assunto que é bem chato em relação a isso. Segundo o Kaká já falou, mas eu vou repetir. Tá? A piada ainda continua. O Palmeiras não tem Mundial. Eu assisti o primeiro tempo de Palmeiras e Mazembe, não. Quase que eu falei Mazembe. Palmeiras e Tigres. Então, o Palmeiras jogou melhor que o Tigres no primeiro tempo, mas foi extremamente ineficiente no ataque. Eu só assisti o primeiro tempo. Né? Foi extremamente ineficiente. E aí, lógico, né? Se você tem um tigre de um lado e um porquinho do outro, o porquinho sempre acaba sendo comido pelo tigre. Foi o que aconteceu. O tigre está gordinho, porque comeu o porquinho. É uma pena, mas aconteceu. Tá? A gente quer sempre ver o futebol brasileiro em alta, mas está difícil, né? Está difícil. Esses times, o time mexicano, o time do Tigres não é lá essas coisas. E venceu o Palmeiras. Fazer o quê, né? Terceiro assunto que eu quero falar nessa segunda intervenção minha aqui, esse sim é um assunto desagradável, chato. Anos atrás, o Atlético contratou um jogador chamado Morro Garcia. Pagou uma nota preta, 7 milhões de dólares, uma coisa assim. O empresário do Morro Garcia convenceu o Marcos Malucelli, que era presidente do Atlético na época, a investir esse dinheiro todo. O Morro Garcia era um jovenzinho e tal. Muito bem. Chegou aqui, não deu certo. O Morro Garcia não deu certo no Atlético por N motivos, mas um dos motivos foi que ele tinha uma contusão crônica no pé. E essa contusão não havia sido diagnosticada nos primeiros exames que ele fez. E a segunda situação que atrapalhava a vida do Morro Garcia é que ele tinha problemas com drogas, ele tinha problemas com cocaína. Muito bem. Não deu certo, o Atlético rompeu o contrato dele de uma forma desagradável, não foi uma coisa bonita de ver. O Morro Garcia foi embora,
jogou em alguns outros times e acabou encontrando o seu lugar no Godoy Cruz da Argentina. E no Godoy Cruz ele pôde finalmente desenvolver parte do seu futebol, se tornou um ídolo lá. Desde 2016 ele estava no Godoy Cruz. Sábado agora, de manhã, infelizmente, Morro Garcia foi encontrado na sua casa morto. Primeira impressão, primeira situação, uma arma na mão, uma bala na cabeça, suicídio. Por quê? Ele tinha problemas de depressão em função da dependência de drogas, etc. Isso realmente é muito complicado. E ele estava deprimido porque ele estava isolado por causa da Covid, né? Ele estava cumprindo aquele período de isolamento. Infelizmente, a depressão é uma doença terrível e acabou levando o Morro, né? Lamentável, mas muito lamentável mesmo, foram os tweets do atual presidente do Atlético, que tratou do caso como se estivesse tratando de um objeto ou de uma res, de um rebanho, sabe? Pois não teve custo-benefício nenhum, nós só perdemos dinheiro com ele, veio com um diagnóstico errado e uma condenação por posse de droga e uso de cocaína. Uma hora dessa o dinheiro não conta. Petralha errou feio nessa, viu? O mundo inteiro está criticando ele, muito merecidamente. Não se faz isso com um ser humano nenhum. Muito menos com um ser humano como Morro Garcia, que deu a volta por cima, chegou lá e foi levado embora por uma doença, não por uma fraqueza. Que Deus o tenha. Ó, pessoal, durante semana que vem eu volto ao vivo, tá? A semana está encerrada. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Então entramos aqui, meus amigos, na rodada de número 35, jogos que aconteceram no dia 6 de fevereiro, sábado. Bahia 3, Goiás 3. Mais um empate aí, que obviamente favorece o Goiás de novo, né? Para o Bahia a situação cada vez mais complicada, né, Sérgio? Pois é, é ruim para os dois, né? O Goiás também está na água, né? Mas... Na água, né? Mas... Exatamente. O Bahia ainda tem alguma esperança de se salvar, né? O Bahia está na porta, né? O Bahia é aquele que está segurando com a unha na ponta. Eu falei que o Sport estava na mão, o Bahia está na unha. Eu não assisti, mas deve ter sido um baita do jogo, né? Um jogo com 6 gols, assim, 2 times que estão pedindo, pelo amor de Deus, me tire daqui, né? Então, deve ter sido um jogão. Eu não vi também os comentários. Ou não, né? Ou pode ter sido uma pelada, assim, 3 ganha, 6 vira, 3 vira, 6 ganha, né? Vamos lá, no mesmo sábado, Atlético Goianiense 1 e Santos 1. O que está acontecendo com o Atlético Goianiense também, né? Ganhando ou empatando com times também expressivos nos últimos jogos. Tem demonstrado um futebol um pouco mais positivo, né? Meu querido Sérgio, você que acompanha mais o Atlético Goianiense. É o que ele deveria ter feito no início do campeonato. Desde o começo. Está fazendo agora. E vai, né? Está fazendo bem, vai conseguir se manter na Série A, que já é uma baita vitória. Né? Glauco, diga para nós como é que está essa tabela. Diga para nós como é que está essa tabela aí. Como é que está a tabela da Série A neste momento, depois desse... Porque os jogos aconteceram até sábado, provavelmente por causa do Mundial, né? Mas no domingo também aconteceu, às 20 horas e 30 minutos, o Flamengo e o Bragantino, que acabou 1-1. O Flamengo perdeu a oportunidade de assumir a liderança do campeonato momentaneamente, né? Porque o Inter ainda não jogou. Viu, Glauco? É até engraçado que o jogo estava... Eu entrei para ver... deixa eu dar uma olhada na tabela, né? Porque
Flamengo tá vencendo e vê quantos pontos o Internacional ainda tem de vantagem para o Flamengo. Quando eu olhei na tabela, eu falei, porra, o Flamengo em primeiro lugar. Mudou tudo. Mas o Flamengo perdeu essa oportunidade no domingo. O Internacional é o líder com 66 pontos, o Flamengo é o segundo com 65, o Atlético Mineiro é o terceiro com 60, o quarto com 58, em quinto o Fluminense com 56, em sexto o Palmeiras com 53, em sétimo o Grêmio com 53. O Internacional, Flamengo, Atlético Mineiro, São Paulo e Palmeiras já estão ali, né? O Palmeiras já está na Libertadores ano que vem, né? E o Internacional, Flamengo, Atlético Mineiro e São Paulo são os que estão, por enquanto, classificados para a Libertadores. Para a pré-Libertadores, por enquanto, classificados, o Fluminense e o Grêmio. Aí vem em oitavo o Corinthians com 48, e em nono o Bragantino com 48, em décimo o Santos com 47, em 11º o Atlético Paranaense 46, 12º o Atlético Goianiense com 46, em 13º o Ceará com 45. Ali, do Corinthians até o Ceará, todo mundo tem alguma chance de pegar uma Sul-Americana ou até mesmo uma pré-Libertadores. Aí vem o Sport em 14º com 38, 15º Fortaleza com 38, 16º o Bahia com 37, que é o primeiro fora da zona. Aí, abrindo a zona, tem o Vasco também com 37, em 18º o Goiás 33, em 19º o Curitiba, praticamente rebaixado, e em 20º o Botafogo, já rebaixado. O Curitiba tem 28 pontos, o Botafogo tem 24. O Botafogo realmente ganhou o prêmio Caneca, né? Esse ganhou a canequinha também. Levou para casa. Três semanas, né? Vem levando o caneco. O Curitiba ainda se salvou. Levou só uma xicrinha. Agora vamos deixar para dar a caneca do Curitiba daqui umas 2, 3 rodadas. Nos últimos 5 jogos, o Curitiba ganhou uma, empatou 3 e perdeu uma. O Botafogo perdeu 4 e empatou uma. Então é digno de uma caneca muito mais fácil, né? E pela possibilidade financeira de dívida do clube, é aquele que está mais perto de pedir a caneca mesmo, de fato, né? Pode fechar as portas se não tiver uma administração boa na Série B. Olha, a administração tem que ser muito boa, porque dever quase R$1 bilhão vai ser muito difícil alguém fazer alguma coisa. E na Série B, né? Tem mais. Viu, Rogério? Essa semana eu vou entrevistar no Quem Tá Aí. Na quarta-feira, o Edu Pires, ele é ex-técnico da seleção sub-15, da seleção brasileira sub-15. Ele é carioca, ele mora no Rio, ele conhece todos os times do Rio de Janeiro, ele conhece os jogadores. Então, assim, a gente vai falar do Botafogo. Então, fique esperto. Com certeza. Eu vou chamar o nosso break comercial e já a gente volta falando um pouquinho de Copa do Brasil e Fórmula 1 para a gente fechar o programa de hoje. Beleza? Já voltamos. Seja bem-vindo à Nova Garagem, a melhor e mais completa loja de artigos vintage de Curitiba. A Nova Garagem fica na Rua México, no Bacaxiri, número 808. Telefone 3501-3387 e o nosso website www.novagaragem.com.br. Voltamos falando de Copa do Brasil. Já estão definidas as datas dos jogos finais da Copa do Brasil. Grêmio e Palmeiras na Arena do Grêmio, às 16 horas no dia 28 de fevereiro. Palmeiras e Grêmio, por sua vez, o inverso, no Allianz Parque, às 16 horas do dia 7 de março. Continuo com o meu prognóstico de que vai dar Palmeiras. Qual o prognóstico de vocês dois aí? Você já falou, né, Sérgio, que o Palmeiras é provável. Isso. Reafirmo.
desde a última participação minha. Não simpatizo com nenhum dos dois, mas eu acho que vai dar Grêmio. Você Também, acredita no Grêmio? Eu acredito que vai dar Grêmio. Então é isso, galera. Futebol a gente encerra agora. Vou chamar a vinhetinha da Fórmula 1. Meu amigo Glauco vai dar uns recados importantes aí da Fórmula 1. Voltando aqui agora, diretamente da Hora do Esporte, o nosso especialista em Fórmula 1 aí, nosso querido Glauco Silveira, tem algumas notícias boas aí para contar algumas novidades. E o que você falou aí, meu amigo Sérgio, agora há pouco? Finalmente ficamos livres do Galvão. Um domingo. Ô, Sérgio, mas daí eu vou ser contrário a você. Fale. Assim, tipo, não gosto do Galvão Bueno narrando futebol. Não gosto mesmo. O Galvão narrando futebol eu acho terrível. Porém, o Galvão Bueno narrando a Fórmula 1 com o Reginaldo Leme, a história era outra. Porque não era a narração da corrida em si, mas eram as histórias. Eles sempre tinham umas histórias. Tanto ele como o Reginaldo sempre lembravam alguma coisa, então tinha uma história referente à Fórmula 1. Então, assim, eu prefiro 1000 vezes o Galvão Bueno narrando uma Fórmula 1 do que o Luiz Roberto. Também. O Luiz Mas Roberto... ainda bem que a gente tem o Reginaldo Leme, entendeu? Porque daí você não fica refém daquelas besteiras. Concordo contigo que ele, né, a história da Fórmula 1, desde que nós começamos aqui no Brasil a acompanhar, né, há 40 anos, sei lá quanto tempo, ela é contada por ele, mas assim, com uma qualidade e com um conhecimento, eu percebo isso, muito mais profundo e muito mais consistente pelo Reginaldo Leme, né? É que o Galvão, para mim, é aquela figura antipática, né? É uma figura que ele conseguiu colocar na imagem dele tudo de ruim que a gente pontua, né? Na prática e no fazer de uma pessoa. Então, ele, para mim, fecha isso. É como um Luxemburgo, como um Renato Gaúcho, essas figuras assim que travam para a gente, até difícil, né? Dar o prognóstico de Grêmio e Palmeiras por causa disso, né? Porque trazem muito mais. Em vez de futebol, eu enxergo essas coisas. Mas, enfim, eu acho que todo mundo tem sua vez e virou-se a página da Fórmula 1 na Rede Globo. Acabou a Era Globo. Acabou a Era Galvão. A princípio, assim, fechado com a Band, oficialmente não foi. Mas todo mundo já disse que tá certo, que a Fórmula 1 2021 e 2022 vai ser transmissão da Band. Tanto que a Band já fez a contratação da Mariana Becker, que mal saiu da Globo, já foi contratada pela Band. Já tinha o Reginaldo Leme, que foi contratado no final do ano passado para comentar Stock Car. Então, foi uma boiada, digamos assim, né? Eles contrataram o Reginaldo para Stock Car. E daí, de repente, a Fórmula 1 está agora no cardápio da Band. E volta a Band, né? Porque a Band foi a primeira que transmitiu a Fórmula 1 Sim, isso, no Brasil, pouca gente sabe. A primeira transmissão foi da Bandeirante, né? A primeira vitória do Nelson Piquet na Fórmula 1, a Fórmula 1 era transmitida pela Band. Pela Band, tinha o Luciano do Vale na equipe, tinha, né? E aí eu tenho vaga memória até já existe uma história, então. Existe, não é uma coisa, é novidade. Seria novidade se fosse para a SBT. Para o SBT seria uma novidade. Mas para a Band, não. A Band, historicamente, já transmitia o campeonato de Fórmula 1. O que me preocupava, inclusive está no meu podcast, que vai ao ar hoje, é a questão da narração, né? Quem narraria a Fórmula 1? O Theo José? O Theo José é muito ruim narrando até a Fórmula Indy, né? Aguentar o Datena também, que era uma possibilidade, né? Trocar 6 por meia dúzia? E graças a Deus a gente estava livre do Luiz Roberto, né? Que ele não ia abandonar a Globo. Porém, ventilou-se muito no domingo e também hoje
que a Band estaria atrás do Sérgio Maurício, que é o narrador da Sport TV, né? Na verdade, tem 2 narradores na Sport TV de Fórmula 1 que são muito bons, que é o Sérgio Maurício e tem um outro lá que eu não vou lembrar o nome agora, mas que são muito bons. Então, a Band estaria atrás do Sérgio Maurício. E muita gente comenta assim, a Band vai transmitir a Fórmula 1, mas está levando todo o elenco da Globo. Não, ela não está levando o elenco da Globo. A Globo dispensou. Se ela for abrindo mão, né? Ou se ela está levando alguém, vai ser o Sérgio Maurício, porque o Reginaldo Leme já tinha saído da Globo, já tinha uns 2, 3 anos. A Mariana Becker foi demitida semana passada. E o Jaime Brito, que era o diretor executivo, que era o responsável dessa negociação, né, da Globo com a Liberty Media, também já tinha anunciado que seria demitido, mesmo que a Globo renovasse os direitos de transmissão. E outra, assim, a Liberty Media, eu acho que ela não aceitaria qualquer tipo de proposta da Globo pela forma que a Globo estava transmitindo o campeonato. No sábado de manhã já não tinha a transmissão do treino, a corrida, acabava a corrida, se você quisesse assistir o pódio ou as entrevistas depois, você tinha que ir para o site da Globo, né, para o ge.com. Então, assim, isso não necessariamente, mas é uma mão de obra. Assim, se você está assistindo na televisão, você vai ter que entrar no site, daí você tem que, sabe? Você acaba perdendo muita coisa. E se você está vendo a Fórmula 1, você quer ver a coisa na hora, né? Você não quer entrar, aí não atualiza site. Então, assim, era complicado. E a Liberty, ela não quer acabar com a transmissão da TV aberta, porque para ela é interessante ter TV aberta também transmitindo a Fórmula 1. Eu falo isso porque uma das de frente com a Globo é que a Liberty tem o streaming, que é o Fórmula 1 TV Pro, que é um streaming que ela transmite também as corridas. Isso já tem no mundo inteiro. Ainda não tem no Brasil por conta da Globo. Quer dizer, não tem no Brasil em português, porque se você quiser contratar esse streaming em inglês, você consegue. Entra no site internacional e assiste. E assim, esse streaming é interessante para quem gosta realmente, quem está ali, que ele aparece a telemetria do carro, ele aparece um monte de funções, como se você estivesse dentro da equipe. Interação, né? Então, interação, né? E é isso que a Liberty queria colocar nas transmissões do Brasil, que a Globo não permitia. Então, para a Liberty, né? Não, já está fechado, vai ter. Então, assim, a Liberty ganha com a TV aberta e com a autorização para fazer esse streaming. E aí a gente vai ter a Fórmula 1 esse ano com uma nova cara, tanto aqui na narração, né, na transmissão, e também na própria organização, né, que não vai ter mais aquela coisa de começar às 9h10 ou às 10h10, né? Eles vão começar na hora cheia, né? Vai ter todo um... Vão voltar até o primeiro grande prêmio. O primeiro grande prêmio vai ser meio-dia, se eu não me engano. Meio-dia. E outra coisa que a Liberty não gostava na questão da Globo, que a Globo dava prioridade para o futebol, né? Então, assim, quando tinha o Grande Prêmio dos Estados Unidos, algum Grande Prêmio que fosse às 4 horas da tarde, a Globo não transmitia. Ou jogava para a Sport TV, que não é todo mundo que tem uma TV a cabo, né? Se você não tivesse uma TV a cabo que você assistisse pelo Sport TV 2, porque o Sport TV 1 estaria passando futebol, você ia assistir depois do Fantástico a Fórmula 1, que daí já não tem a mesma graça, porque você já sabe o resultado. Então, essas são as novidades da Fórmula 1. Muito boas, por sinal. Meus queridos amigos, eu gostaria das considerações finais de vocês para esse programa de hoje, começando pelo meu amigo Cláudio Silveira, que foi chamado primeiro hoje. Começando pelo meu amigo que foi primeiro hoje. Eu gostaria de agradecer esse convite para mais uma participação especial. A gente está negociando o contrato, né? A gente ainda não entrou no acordo de valores, por isso que eu não retornei. E convidar a todos hoje às 21h30 no Quem Tá Aí, programa que eu apresento de segunda a quinta às 21h30 no @quemtaí no Instagram. Teremos a presença do apresentador da Hora do Esporte, Rogério Franzinho.
Então, convido serei a todos. entrevistado daqui a pouco. Eu entrevistarei o Rogério falando, inclusive, sobre os bastidores da Hora do Esporte. Então, eu espero todo mundo lá. Obrigado a todos. Sérgio, um abraço. Rogério, até daqui a pouco. Valeu, Glauco. Querido Sérgio, é com você. Então, dizer que estou muito feliz em participar novamente com o Glauco, né? Ter o Glauco de volta aí, a gente fazer esse bate-papo sobre futebol, sobre esporte. Agradecer aos nossos... olha aí que caneca bonita. Ô, Osmar, conta aí, Osmar, como é que você está se sentindo? Agradecer aos nossos amigos telespectadores da Hora do Esporte. Né? Pedir desculpa aos nossos telespectadores palmeirenses, né? pela forma como a gente se colocou hoje aqui a respeito desse título do Palmeiras que ficou pelo ar. Né? E vamos desejar aí uma ótima semana para todo mundo, mas antes eu quero registrar, olha, os aniversariantes da semana. O Biratã Esporte Clube, lá de Dourados, Mato Grosso. Teu xará. Meu xará, exatamente, 74 anos. O Tupã de São Paulo, 85 anos. Aqui do Paraná, o Toledo, nosso Toledo, 17 anos, time novo, né? E o Volta Redonda, o Voltaço, 45 anos, lá do Rio de Janeiro, de tradição do Campeonato Carioca. Gente, uma boa noite para todo mundo. Um abraço a você, Rogério, abraço, Glauco. E a gente volta segunda-feira. Né? Vamos nessa. Meus queridos amigos, um abraço, saúde, uma boa semana para vocês. E agora a gente vai assistir o Indicação com o meu querido Edinho Man, do grupo Arte e Cultura Curitiba, indicando o som para vocês aí. Valeu, abraço e boa semana. Daqui a pouco no Quem Tá Aí. Se liga aí. Arroba Quem Tá Aí. Com 2 is no final. Valeu. Salve, salve ouvintes do programa A Hora do Esporte. Tudo bem com vocês? Aqui é o Edinho Man, do grupo Arte e Cultura de Curitiba do Facebook, em mais um quadro Indicação do nosso genial Rogério Franzini. E a música que estarei indicando para vocês hoje é a música 31 Dias, da banda punk curitibana Insubordinados. Uma excelente banda, certo? A música 31 Dias fala sobre você ter dinheiro ou ganhar dinheiro, certo? E ele não dá para o mês inteiro. Então você tem que pagar água, luz, aluguel e o dinheiro não dá, certo? Ou pagando isso acaba o dinheiro, você tem que aguentar o mês inteiro sem dinheiro. E daí as horas não passam, os dias não passam e você fica nessa agonia. É uma música de temática muito atual. Aqui embaixo vai estar o link para o clipe e para o som da música, né? Também terão outros links da banda Insubordinados para vocês conhecerem a banda. O som dos Insubordinados lembra muito Replicantes, Inocente, Cólera, Ramones e também tem algo inerente deles. A música 31 Dias está nesse CD da banda Insubordinados, certo? Participaram da gravação desta música Rafael, Ney Marlon, Luiz Júnior, Elencar e Drino. Hoje a banda é composta por Rafael, Luiz Júnior, Drino e André Malone. André Malone recentemente também lançou um EP muito bom. Um dia vamos estar falando do EP do André Malone aqui também. É isso aí, galera. Até a próxima semana no programa A Hora do Esporte. Quem puder dar uma força pra gente, se inscreve no canal do YouTube e também curte nossos vídeos, beleza? Um forte abraço e let's rock! Conheça a Ótica Lumina online.
acesse o nosso website www.oticalumina.com. Saiba que a Ótica Lumina oferece um atendimento especializado e personalizado para você via WhatsApp, Facebook e chat do nosso site, podendo ser feito por texto ou também via videochamada. Tudo isso para oferecer para você o melhor serviço possível. Visite Ótica Lumina online.